Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no TreinaWeb. Meu nome é Leonardo Tumadian e nessa aula nós vamos aprender sobre Laravel Homestead. Então, a princípio, vamos entender então o que é o Laravel Homestead. O Laravel Homestead é uma ferramenta de virtualização, tá? Em cima, na verdade, né, de outras ferramentas, ela foi montada para facilitar a virtualização. E quando a gente fala de virtualização, seria a forma de criarmos um sistema operacional, tá? Do qual simularia o nosso servidor web, e nesse servidor nós temos o PHP instalado. Então, o Laravel Homestead provê para a gente já a configuração pronta de um servidor pronto para desenvolver em cima de qualquer ferramenta PHP, tá? Das mais comuns aí. Então, dentro do Homestead, a gente vai ter ali essas softwares disponíveis. Então, ele é em cima de um Ubuntu Linux. A gente vai ter Git, a gente vai ter PHP 7.1. Então, tudo isso aqui já vem instalado na máquina virtual. E a gente pode substituir aí pelo Champ, WAMP, né? Tendo aí um ambiente mais similar aí ao ambiente de produção ou um ambiente mais profissional de trabalho, ok? E o legal do Homestead, tá, é que ele vai padronizar, né? Ou seja, como usamos essa máquina virtual, se eu instalar e vocês instalarem, nós vamos ter a mesma máquina virtual, tendo tudo funcionado, a mesma máquina com a mesma configuração. Com isso a gente consegue se entender melhor, né? Até para um ambiente de desenvolvimento é melhor, ok? Então o intuito do curso, dessa aula, é nós termos aí, né, sempre o uso do Laravel Homestead durante os cursos da TreinaWeb. Usando esse ambiente a gente consegue ter um padrão. Então vamos aprender como usar. O Laravel Homestead usa duas ferramentas. Ele usa por trás ali o VirtualBox, que é a ferramenta de virtualização, e ele usa também o Vagrant, que é uma ferramenta que facilita a virtualização. Então o Homestead é uma camada em cima do Vagrant, que é uma camada em cima do VirtualBox, ok? Então não precisamos saber nada muito complexo sobre essas duas ferramentas, porque o Homestead ele abstrai e deixa mais fácil o uso do Vagrant junto com o VirtualBox. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é vir no site do VirtualBox, virtualbox.org, vir aqui em Downloads, fazer o download da versão mais recente, da qual eu baixei aqui a 5.1.18. Também no Vagrant, baixando a versão aqui mais recente, 1.9.3, ok? Eu tenho aqui no diretório já os dois baixados. Eu vou fazer a instalação rápida. Primeiro tem que ter o VirtualBox instalado para depois ter o Vagrant. Então é somente dar Next, Next. Aqui eu não vou colocar no desktop. Next, Yes, Install. Vamos aguardar aqui a instalação. Ok. Então a gente vai dar aqui um Finish para finalizar. Se vocês verem essa tela aqui é porque o VirtualBox foi instalado com sucesso. Podemos fechar, vamos instalar o Vagrant, que demora um pouquinho mais. Executar aqui a versão do Vagrant, instalador. Vamos dar Next, aceita, aqui Next, Next e Install. Ele vai perguntar ali sim ou não. Então clique em sim, vai ter ali um prompt do Windows. A versão do Windows que eu estou utilizando é a versão Windows 10, ok? Ele está fazendo a cópia dos arquivos ali. Ao finalizar, nós vamos ter aqui então essa tela, né? Finish para confirmar. Ele vai pedir para restartar o servidor. Então cliquem aqui em Yes e vamos voltar ao reiniciar aqui minha máquina. Pronto. No meu caso aqui foi feita já a reinicialização do meu sistema. Para vocês pode ser que não tenha aparecido essa mensagem de reinicialização. Depende da instalação, depende da versão do sistema operacional. Se acontecer, então façam, recomendo vocês reiniciarem a máquina, porque para que as configurações possam ser todas bem feitas, né? E vamos dar a continuidade. Bom, um outro ponto então interessante que a gente tem que ter para conseguir instalar o Homestead, a gente precisa do Git. E eu recomendo vocês usarem o CMD, que é um terminal que vem com o Git para Windows instalado, se vocês não tiverem, ok? Se não, pode usar o terminal que vocês acharem melhor. Para o Windows, esse aqui eu gosto muito porque ele tem até uma colorização, ele bota cores ali e tudo mais. Então vocês vão baixar a versão full aqui,
e dizipar. Esse terminal não precisa instalar, então é só vir aqui onde vocês diziparam, eu dizipei aqui no meu desktop, dar um duplo clique e a gente já tem um terminal funcionando ali, que já tem o comando inclusive git, né? Se a gente rodar aqui git --version, a gente vai ver que ele já está com o git funcionando ali para Windows, ok? Muito bem. Quando eu digito, seguro Ctrl, aperto L, eu limpo ali, bem legal também. Então o que a gente precisa fazer é instalar o diretório do Homestead, tá? Então a gente precisa clonar via git, por isso estamos usando o terminal aqui, que vai fazer pra gente ali, vai puxar, né, o Homestead. Então o que eu vou fazer é dar um cd c2 barra para entrar no diretório c2 do nosso sistema. Aqui no diretório eu vou... antes de iniciar, eu vou criar uma... Se vocês nunca usaram Git, nunca usaram chave SSH, a gente precisa desse comando aqui, ó. Então digitem aí SSH keygen. Vamos gerar uma chave SSH pra gente, tá? -t RSA. Então a gente vai criar uma chave SSH, que essa chave geralmente é usada para ter permissões de acessar em outros servidores. O Homestead, ele usa o Vagrant, e o Vagrant precisa que você tenha uma chave SSH. Então ele vai criar ali, ó, em c2 users, o nome do usuário de vocês, .ssh, esse ID é RSA, então aqui é só dar um Enter. E na segunda linha também o passphrase, você pode colocar uma frase aqui, mas a gente usa aqui em branco. Então dar Enter e Enter. Então são 3 Enters na sequência, vai gerar ali pra gente a nossa chave de SSH, bem legal. Agora a gente pode já, por exemplo, clonar do Git, que é um comando, na verdade poderia até antes ter clonado, tá? Mas é legal ter essa chave já. Então vamos dar um git clone, que vai puxar o projeto. Então git clone https // vai puxar o projeto Homestead. Então github.com/laravel /homestead. Não tem esse ambiente, ele não tem nenhuma instalação da framework Laravel, ok? Então chama Laravel Homestead porque foi o grupo do pessoal do Laravel que criou, mas você pode usar para qualquer tipo de software PHP, sistema em PHP. Então eu vou chamar aqui, ó, Homestead, quando eu escrevi aqui, tá? É o diretório que ele vai criar para mim ali em C2. Se eu deixar sem esse Homestead na frente, ele criaria o Homestead com H minúsculo. Então eu vou dar um Enter aqui, pronto. Agora ele vai clonar para mim a estrutura de diretório. E para que o Homestead esteja inicializado, a configuração dele, a gente tem que rodar um comando chamado init. Só que a gente tem que acessar o diretório Homestead, tá? Então cd cd, dou um home aqui, aperto tab, ele vai preencher para mim. Então agora eu estou dentro do diretório Homestead. Esqueci que aqui a gente precisa dar um git checkout antes. Então git, o que é o git checkout vai fazer? Ele vai mudar a versão, que a gente está na versão master. Vamos mudar a versão para a versão do Homestead 5.0.1, ok? Vamos dar um Enter. Pronto, agora estamos nessa versão. Agora sim eu posso rodar o init.bat. Então só dar um tab aqui, dar um Enter e foi inicializado o Homestead. Agora nós precisamos instalar a box do Homestead. Para isso a gente vai rodar o comando Vagrant. Agora vamos usar a ferramenta Vagrant add box espaço Homestead é Laravel /Homestead. Então Laravel /Homestead, ok? Então é esse o comando. Só vamos arrumar o comando, que eu digitei aqui o comando errado. Vagrant box add, né? Então Vagrant box add. Vamos dar um Enter aqui e vamos aguardar a operação que vai ser feito da box sendo carregada, ok? Outra coisa, vamos definir aqui como sendo a opção 3, ok? Que é VirtualBox, então ele vai trazer a box do VirtualBox, dar um Enter e vamos aguardar aí. Pronto, então esse será o resultado, vocês tendo essa mensagem verde aqui, e que a box foi adicionada dentro do Vagrant em si. Então, ou seja, na verdade ainda a gente não montou o ambiente ainda não existe. Só foi feito o download da box, que é feito de base para criar o ambiente virtual. Então,
Para confirmar, vocês podem também rodar o comando vagrant box list, tá? E aí a gente consegue ver aqui que existe a Laravel Homestead, que é a nossa box adicionada no projeto. Então agora o que a gente vai fazer é, primeiro vamos criar um diretório que vai ser o nosso diretório aqui no nosso computador, que vai ser mapeado para dentro do ambiente virtual que a gente for criar. Então que a gente mexe nesse diretório vai mexer lá dentro do ambiente virtual também, ok? Então em C2 pontos, eu criei aqui esse diretório chamado servidor. Dentro desse diretório servidor, vamos criar um arquivo chamado index.php. Eu vou abrir esse arquivo no Visual Studio Code, então vou arrastar aqui para dentro, ó, esse arquivo, ok, muito bem. E esse arquivo eu vou botar somente aqui, ó. Coloquem ali então um comando chamado phpinfo, né? Que é uma função lá do PHP que traz informações sobre o PHP. Legal? Salvei esse arquivo, coloquei dentro do diretório servidor. Bom, eu preciso falar para o Homestead, então eu vou voltar lá no Homestead, ó. Que esse diretório vai ser o diretório servidor ali, vai ser o diretório base do meu servidor. Então, para isso eu preciso abrir o comando o arquivo homestead.yaml. Então, eu vou abrir ele aqui no meu editor, tá? E aqui eu vou colocar aqui onde eu coloco configurações sobre o ambiente virtual que eu vou criar, tá? Então, uma coisa interessante é aqui a quantidade de memória que eu quero disponibilizar, a quantidade de CPU disponível para esse servidor, o IP fixo dele, o provider a gente deixa como VirtualBox, aqui são o caminho das nossas chaves, esse tio aqui seria o caminho do nosso usuário, então seria lá, por exemplo, users Leonardo, no meu caso aqui, então nem mexo. O que interessa para a gente é folders, então ele está perguntando qual que é o diretório do nosso que vai ser mapeado na minha máquina virtual, perdão, no meu computador, e aqui para qual diretório da máquina virtual. Então, o code eu vou deixar que existe esse diretório lá. Agora eu vou mudar aqui para o diretório C2 pontos, eu tenho que botar em aspas porque a gente tem uma barra invertida, então C2 pontos servidor, que foi o diretório que a gente criou aqui. Então esse diretório vai estar mapeado para dentro do meu servidor virtual, que ainda a gente não criou, mas está lá, home/vagrant/code, que é o diretório dentro da máquina virtual, ok? Insights aqui é aquela configuração de hosts, virtual hosts, tá? Então aqui seria, por exemplo, um nome de DNS para encontrar esse servidor aqui na minha máquina, lá ele vai ser identificado. Então eu posso dar o nome que eu quiser aqui, então eu vou botar aqui, vou chamar de myphp.app. E aqui o to é o caminho físico lá da máquina virtual, que não vou ter Laravel e public, porque eu não vou ter a framework Laravel, tá? Então lá existe o diretório code. Então eu vou mapear para lá, ok? Então salvei aqui, tá? O arquivo. Aqui em Databases é o banco de dados que eu quero que já seja criado. Se for MySQL já vai existir o banco de dados Homestead lá dentro. Posso dar outro nome de banco de dados que eu quiser. Salvei o arquivo, tá? Antes de dar o comando de criar o ambiente virtual, no Windows 10 a gente precisa alterar um arquivo que dá problema de compatibilidade com o Windows 10, tá? Esse arquivo vai estar dentro aqui dentro de Homestead scripts, tá? Então Homestead scripts. Dentro de scripts a gente vai ter esse diretório aqui, esse arquivo homestead.rb. Dentro desse arquivo procurem a linha 90. Então na linha 90 a gente vai adicionar um parâmetro a mais aqui, ó, depois de host. Nós vamos botar uma vírgula aqui. Vai se chamar host underline IP, dois pontos, vamos colocar entre aspas o IP local da nossa máquina, que é o 127.0.0.1. A gente precisa dessa configuração, ok? Salve esse arquivo, então Ctrl S aqui. Pode fechar agora esse arquivo, a gente não precisa mais dele. E vamos mandar essa máquina ser criada via terminal. Então, na linha de comando, dentro do diretório C2.homestead, tem que estar aqui dentro, ok? Para funcionar. O comando de criação do servidor é o comando vagrant up. Então, o vagrant up vai ligar a minha máquina, ou vai criar o ambiente, na verdade, e vai ligá-la, né? Aqui é
um comando de criação do ambiente virtual também serve para inicializar a máquina virtual, ok? Uma vez que ela já foi criada, a máquina virtual, depois da primeira vez, vai subir e vai rodar muito mais rápido esse comando, tá? Então vamos dar um Enter, aguardar um pouco. Eu vou aqui pular essa parte, porque demora um pouco. Pronto, se vocês tiverem uma mensagem assim, significa que o Vagrant rodou, ou seja, o Homestead está no ar, tá? O último detalhe que a gente precisa agora é acessar o Explorer ali, entrar em C2 pontos, tá? Então vamos a C2 pontos. Nós vamos ter que entrar no diretório Windows, então perder permissão aqui no diretório para ler esse diretório Windows, tá? Nós vamos procurar aqui por Drive, perdão, primeiro System32. Então vamos aqui a System32. Dentro de System32 a gente vai procurar por Drives. Então vai estar aqui, Drivers. Dentro de Drivers, etc. Botão direito aqui em Hosts, Propriedades. Aqui em Segurança, clique aqui em Usuários. Aqui a gente tem que editar e dar permissão, tá? Então clique em todos os quadrados aqui para dar permissão aos usuários editar. Se quiser depois voltar essa permissão por mais segurança, também é legal, mas aqui a gente precisa ter permissão para editar esse arquivo. Lá dentro eu vou abrir esse arquivo, você pode abrir com o que você achar melhor ali, eu vou abrir aqui no Visual Studio Code mesmo. E nós vamos adicionar aqui uma linha, que no caso aqui eu tinha chamado assim, uma linha que vai conter o IP do nosso servidor. Para a gente encontrar o servidor, a gente tem que adicionar, a gente pode já chamar pelo IP aqui 192.168.10.10. Olha lá, chegamos aqui então no endereço do servidor. Eu vou copiar esse endereço lá no meu Visual Studio Code, vou passar o IP, somente o IP, ok? E do lado direito é o DNS que a gente escolheu no arquivo Homestead, que foi esse DNS aqui, ó, myphp.app. Aqui vocês podem chamar do que quiser, tá? Vocês escolhem, tá? Se não quiser nem por ponto, também não põe. A gente põe para uma boa prática, né? Então é um DNS fake para a gente trabalhar internamente sem precisar ficar digitando o IP. Então, ao dar um Enter, faltou eu salvar o arquivo e definir aqui. Então definem aqui, salva o arquivo. Agora sim, se eu der um F5, observem que agora o Windows reconhece lá, encontra através do DNS aquele IP e nos direciona para lá. E aí a gente consegue ter o PHP funcionando numa boa, ok? O que é legal que eu gostaria de mostrar para vocês é que se eu vir aqui no index.php, comentar aqui agora. Então nós estou mexendo no diretório local do meu Windows, ok? Eu posso editar esse arquivo, colocar um Hello World aqui e salvar esse arquivo. Salvei, F5, já temos um Hello World funcionando, porque é espelhado, né? O que for adicionado, alterado, deixa eu abrir aqui o diretório, que for adicionado, alterado lá dentro de C2 pontos servidor, foi o diretório que a gente definiu, tá? A gente vai ser repercutido, né? Vai ser tudo que tiver criado aqui é passado para o nosso servidor virtual que reconhece. Então a gente pode mexer dentro desse diretório como se fosse o nosso www para quem já usou o AMP, ou o htdocs para quem já usou o champ, né? Então seria a mesma ideia, mexeu aqui, é alterado aqui no nosso servidor. O legal do Homestead é que a gente consegue criar dentro do Homestead mais configurações de sites e folders, tá? E apontar para outros diretórios, outros arquivos, até outros DNS de outros diretórios, de forma que a gente não tenha aquele problema de ter que ficar criando vários diretórios e vários virtual hosts no Apache, o que dá muito trabalho, dá vários bugs, ok? Um outro ponto importante que não podemos esquecer também é de ligar e desligar o ambiente, a máquina virtual, ok? Nesse momento, se a gente rodar o comando aqui, eu vou dar um Ctrl L, Vagrant Status, a gente vai olhar o que está acontecendo
que está sendo mapeado pelo Vagrant. E a gente tem essa máquina chamada Homestead Set, que foi o nome que foi dado pelo Homestead mesmo na hora de gerar o servidor, tá? E ele está em status running, então a gente tem uma máquina virtual rodando por trás do nosso sistema operacional. E isso consome recursos. Então, a partir do momento que vocês param de fazer desenvolvimento ou a partir do momento que vocês desligam a máquina, o comando para desligar, estando no diretório Homestead, é o comando Vagrant halt. Ok? Esse comando vai desligar a máquina virtual que está inicializada ali, né? E toda vez então que vocês forem criar o servidor, ou seja, que for na verdade trabalhar nesse servidor, se a gente rodar agora o Vagrant status, a gente tem um status power off, tá? E aí eu gostaria então, quando vocês ligarem o computador de vocês novamente, precisa vir no diretório Homestead rodar o comando Vagrant up, que é para inicializar a máquina. Então ela não inicializa automaticamente, é como se a gente tivesse que fazer no AMP e no XAMPP, né? Que era inicializar o servidor ali através dos botões. Então aqui é a mesma coisa e roda muito mais rápido, tá? Apesar de tomar um tempinho aí, mas não é nada que não passa aí de 2 a 3 minutos para inicializar a máquina, ok? E aí vocês voltam a ter o servidor funcionando lá no diretório de vocês. Só ir lá em MyApp, dar aqui um atualizar, ó, o diretório ainda está fora, tá? O servidor ainda está fora, então ele está sendo inicializado. Vai chegar um momento que ele vai, só precisa terminar aqui, né? Olha lá, fez o mapeamento, agora o diretório está funcionando o nosso servidor ali no nosso DNS escolhido, ok? Então também se mudar outras coisas, por exemplo, eu mudei o arquivo de configuração, também tem um comando, tá? Que é o comando Vagrant reload, tá? Aí a gente faz isso quando a gente mudou alguma configuração daqueles arquivos, sem ter que ficar desligando e ligando a máquina, a gente consegue dar um Vagrant reload provision. Então ele vai refazer as leituras do arquivo de configuração lá, homestead.yaml, né? Que é o nosso arquivo de configuração principal, que vai ficar lá no nosso diretório Homestead, ok? Então, por essa aula é só, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima videoaula.